Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Inspirações, o seu programa que traz histórias de vida de moçambicanos e não só que inspiram. Como é o caso do nosso convidado de hoje, nasceu na província de Nampula, filósofo, cofundador e editor da Etali, foi jornalista da Rádio Moçambique na província de Nampula e muito mais, como vão poder acompanhar durante esta edição do programa Inspirações. Gessemusse Cassinda, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Inspirações e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite e acho que eu é que estarei mais inspirado. Eu não sei, se calhar nós também, porque estamos num ambiente muito carinhoso, muito bonito, rodeado de livros aqui da Itália, mas vamos, antes de mais, o que é que significa Itália? Itália significa história. História em Macua? Sim, pode significar história, conto ou narrativa. Certo. Exato, no singular. Existe no plural diz-se Italé. Italé, sim. E nós decidimos optar pelo singular porque gostaríamos que cada história de vida pudesse fazer sentido. Sem dúvidas. E aqui no programa Inspirações as histórias sempre fazem sentido, sem dúvida. Província de Nampula, quando se lembra da sua província, o que é que lhe vem em mente? É muita coisa boa, não é? Eu estou permanentemente em Nampula. Cresci em 3 lugares distintos, não é? Cresci no bairro do Matadouro, em Nampula, Muatala, o nome do bairro, mas chama-se Matadouro porque há um matadouro, ou havia um matadouro ali quando nós crescemos. E também cresci no bairro do aeroporto, em Quamba, no Niassa, e cresci num bairro chamado Muaco, em Memba, também na província de Nampula. Então passei a minha infância nestes 3 lugares. Exato. Então, em algum momento, a minha memória confunde as histórias dos 3 lugares. Sem dúvidas, sem dúvidas. E em que contexto Gessemusse nasceu e cresceu? Bem, o contexto normal, no fim, acho período de guerra, não é? Guerra dos 16 anos, na cidade de Nampula. Os meus pais viviam lá. Certo. O meu pai era de Alto Moloque e a minha mãe... Na Zambésia. Exatamente, Zambésia. E a minha mãe era de Memba. Memba, sim, Nampula. Sim. Exato, litoral de Nampula. Então nasci ali, fiquei um tempo, depois mais tarde os meus pais se separaram. Quando os meus pais se separaram, o meu pai foi viver em Quamba e a minha mãe foi viver em Memba. E a partir daí passei a ter 2 casas, 2 camas, 2 histórias de vida, tudo 2. E com a escrita de certeza, e com a escrita de certeza nas veias, né? E queremos saber mais sobre as suas origens. Sim, sobre a escrita, a minha mãe trabalhou sempre ligada à educação e o meu padrasto também é professor, então de certa forma eles influenciaram muito o meu gosto pela escrita. Exato. Do outro lado, o meu pai trabalhou sempre para a indústria hoteleira, então promoção de eventos, cultura, e a minha madrasta também é professora. Então, acho que não devia ter outro tipo de sorte que não andar embrenhado neste mundo da cultura, da educação. Ainda bem, né? E era uma criança comum? O que é que o destacava das outras crianças? Não, era uma criança comum. Bem comportado? Sim, em princípio sim. Acho que é por causa disso que acabei jogando muito futebol. Porque em Quamba, já agora, onde eu comecei a jogar futebol, nós tínhamos... Mas nasceu na cidade de Nampula, é isso? Sim, e foi para Quamba com que idade? Fui para Quamba, acho que tinha 7 anos. E começou a jogar futebol por lá? Exato. Certo. Continue, por favor. Então, em Quamba, eu começo a ir jogar futebol. Ia jogar futebol no ferroviário e o ferroviário treinava no espaço aberto, né? E os treinadores gostavam de mim porque eu fazia tudo o que eles pedissem. Era um menino obediente. Exato. Então isso deu-me espaço e titularidade. Certo. Havia muitos jogadores bons na altura, muitos miúdos que eram até craques, mas comportavam-se mal. Às vezes, quando o treinador desenhava o esquema de jogo, acabavam não cumprindo. Exato. Então eu acho que a minha disciplina permitia-me titularidade. Então sempre joguei futebol como titular, nunca fui craque, mas estive no campo por causa da minha disciplina. Então é uma criança que se destacava diante das outras crianças pelo bom comportamento, não é? Sim, pelo bom comportamento, pelo bom comportamento. Havia quem tivesse talento e havia muitos talentosos, mas eles não tinham a mesma disciplina que eu tinha. E além de futebol, o Gessemusse recorda-se de mais alguma brincadeira que
quando repara ou quando se lembra, fez com que fosse este homem hoje profissionalmente? Sim, do futebol, conforme eu disse, aprendi sobre a disciplina. Exato. Percebi que quando nós temos disciplina, quando nós treinamos, quando nós ensaiamos, nós podemos fazer coisas maravilhosas. Então isso me fez aprender que não era nascer com o talento da bola nos pés, mas era transpirar para poder ter os melhores resultados e estar em alta. Então isso aprendi, em algum momento levo para a minha vida hoje. Sempre que eu me meto para fazer uma coisa, eu treino até a exaustão e é por causa disso que quando eu faço, acaba parecendo que é fácil, acaba parecendo que eu tenho talento, acaba parecendo que eu nasci com isso, mas eu não nasci com nada disso. É tudo por causa da disciplina. Então foi um pouco que eu... E a persistência também, né? Exatamente. Então considera-se um homem perfeccionista? Não. Não? Não. Com o andar do tempo também, comecei a fazer outras coisas. Tipo, para além do futebol, quando eu chego em Memba para viver com a minha mãe, então em Memba as brincadeiras do futebol depois são acrescidas com as brincadeiras com o grupo cultural da escola. Então, no grupo cultural da escola, recitei poesia. Eu pessoalmente gostava muito de recitar poesia, inclusive até decorava poemas de amor, que é para poder paquerar as meninas. Por que não ouvir um poema de amor? Não, para falar a verdade, nem sei se me recordo. Um trechinho, não sei. Não, até há por exemplo, de... Não, é só um verso só, de Camões. Alma minha gentil que te partiste, né? Alma minha gentil? Que te partiste. Era realmente muito romântico. Sim, era um poema de Camões. Já. E depois tinha o outro, de Rui de Noronha. Esse eu recordo que até decorávamos, né? Que culpa tenho eu de amar-te assim? Que culpa terás tu de o não saberes? Eu. Então depois aí o poema continuava e de certeza que as meninas derretiam-se todas. Sim, então pronto. Ali já me meti-me no grupo cultural, declamamos poesia, fazíamos exibições de teatro, os professores preparavam conosco atividades diversas. Então ali cantamos, dançamos, fizemos teatro, recitamos poesia. Então comecei a fazer as duas coisas, ia jogar futebol alguns dias, outros dias ia ensaiar com o grupo cultural. E quando o tempo ia passando, fui percebendo que no grupo cultural eu estava melhor enquadrado que nos campos de futebol, como disse, apesar da titularidade por causa da minha disciplina. Pois, e quem eram as suas referências naquela altura, quando era criança ainda? Tinha algumas figuras que o José Múcio olhava e queria seguir aquele exemplo? Sim, há uma figura que pessoalmente considero um grande mestre e que até hoje me inspira, chama-se Carlitos Namakoto. O Carlitos Namakoto é músico e na altura tinha uma música que tocava muito na rádio, era praticamente um hino, não é? O título, quer dizer, a música, vou tentar traduzir um pouco a ideia em português. Não, vai tentar traduzir e vai tentar cantar também, né? Porque... Não, a música dizia Orera ueta vamos santo nimpatanao ona kalawataraca maitu kwanyo yarua querejo domingo, que em português é tipo, é muito bom quando nós andamos juntos, é muito bom quando estamos unidos, nem que seja para acompanhar o teu parceiro quando vai à igreja no domingo. Então, esta é uma música que ouvi muito. Exato. E depois ouvi várias outras músicas do Namakoto e tornou-se uma grande referência. E eu queria ser inteligente como Namakoto. Mas já é inteligente, o José Múcio já é inteligente, já faz muita diferença na área que atua. E além do ramo musical, tinha mais alguma outra referência? Sim, o Namakoto era uma referência na música e tinha também na rádio um locutor de rádio chamado Eusébio Carlos, que já faleceu. E, inclusive, acabei posteriormente escrevendo ou referenciando o Eusébio Carlos como personagem numa história que eu escrevi em homenagem ao Mahmoud Amorane, em que coloco lá a emissão de rádio de Eusébio Carlos, que pronto, era uma emissão de rádio que a gente ficava a escutar, e depois também tinha as peças de teatro radiofónico, não é? Que eram feitas pela Fátima Dias. Então estas figuras são um pouco referências com as quais eu cresci, né? Acho que posso referenciar aqui
Zena Bacar também. É muito querida pelo povo moçambicano, não é? Exatamente, que é uma ícone. Então, Zena Bacar, Carlitos Namakoto, Fátima Dias, Eusébio Carlos, acho que são os nomes com os quais eu me identifiquei muito e queria ser como eles e me arrastaram para entrar para o mundo da cultura, da rádio. E são nomes muito sonantes para Moçambique, nomes que merecem todo o nosso respeito, sem dúvidas. Moçambicanos que se destacaram e fizeram a diferença, não é? Gessimuso, como é que se recorda, como é que se lembra dos seus pais? Como é que era a relação com eles? Sim, a minha relação com os meus pais era muito boa, não é? O meu pai, por exemplo, ele sempre repetiu umas palavras que eu até gosto de repetir às vezes. Se vocês são preguiçosos, são bandidos, não querem trabalhar, não querem estudar. Então, um pouco esta canção do meu pai, né? Vocês são preguiçosos, não querem trabalhar. Mas se calhar ele falava isso para o próprio bem dos filhos, de certeza, que era para não poderem seguir este outro caminho, não é? Está claro. Era uma forma de motivar, não é? E aí nós encontramos uma diferença. Enquanto para minha mãe, por exemplo, nós éramos os todo queridinhos, todos aqueles que fazem tudo certo, tudo perfeito, inclusive ela estava disposta até a lutar para defender. Para o meu pai já não. Para o meu pai era o que vocês são preguiçosos, vocês devem trabalhar, porque vocês não querem trabalhar, não querem estudar, nem têm uma ideia de futuro, vocês não querem ser nada na vida. Então, e havia esse equilíbrio da sua mãe mais carinhosa, mais maternal, e o seu pai mais exigente, né? Nós as mães temos sempre esse papel, sem dúvida. Somos as mais carinhosas. As duas realidades valeram. Por quê? Porque com a minha mãe eu senti que tem alguém que acredita que eu posso. E com o meu pai eu senti que tem alguém que não quer que eu fique satisfeito com aquilo que eu sou, mas que posso ser melhor. Então consegui cruzar. Seu pai lhe desafiava, não é? Pois. Consegui cruzar um pouco disso. Perfeito. E o seu processo de formação formal, fale-nos dele. Também estudei em várias escolas. Estudei em Kwamba, estudei em Memba, estudei em Nampula e aqui em Maputo. Em Kwamba eu estudei numa escola chamada Magiguana, que fica mesmo na cidade de Kwamba, e lá fazíamos muitas brincadeiras, mas o futebol era uma coisa muito permanente, não é? Em Memba também, estudei na EPC de Memba, estudei na escola secundária de Memba, aí a cultura, mas também o futebol era permanente. E em Nampula, quando eu vou estudar para 12 de outubro, que era a minha escola, é quando começo a frequentar o Museu de Etnologia. E o Museu de Etnologia havia sido um espaço em que o Carlitos Namakoto, não é? Aquele ídolo, exatamente, frequentou na altura, quando era Casa Velha da Cultura, e fizeram muitas atividades culturais lá. Então eu quis ir para o museu, lá no quintal aconteceu uma série de atividades, porque queria estar no mesmo espaço onde os grandes ídolos iam para lá para desenvolver a sua arte. Então, acho que a 12 de outubro foi fundamental nesse sentido, porque na escola secundária 12 de outubro, enquanto nós fazíamos atividades escolares, um grupo de amigos, todos eles que estudavam na 12 de outubro, e curiosamente, acho que somos um grupo de 3 ou 4, todos nós ficamos no mundo da literatura, ficamos na escrita, nós íamos para o museu para recitar poesia. E quem nos convida para lá era um jovem chamado Américo. E o Américo disse uma coisa bastante fundamental. Disse: olha, vocês não querem ser bons poetas. Vocês vão lá para o museu e digam qualquer coisa, apenas se expressem. Nós mas esses nossos poemas, disse, não, se expressem. Olha, tu podes chegar ali, subir ao palco, olhar para o público e dizer uma coisa: eu quero te engravidar e fugir. Não, o Américo não era um bom exemplo, de certeza. Era uma maluquice, mas o Américo, com as suas maluquices, acabou levando-nos ao museu. Só quando chegamos ao museu, ninguém teve coragem de ir ao palco e dizer: eu quero te engravidar e fugir. Exatamente. Então acabamos retificando. Mas pelo menos serviu de motor para vos incentivar a irem ao palco. O que ele queria é que nos expressássemos. Era a ideia de tirar o medo de dentro de nós para dizer: olha, o palco vos pertence. Vocês simplesmente vão ao palco e digam alguma coisa. Aquilo que vos vem na alma.
simplesmente digam. Acho que essa era a mensagem que o Américo queria puxar. Ele, como estava a estudar na UP, estava a se formar para ser professor de inglês, de línguas. Então acho que ele estava também um pouco com essa ideia de que todos devem se expressar. Enquanto não se expressarem, vai ser difícil descobrirem o talento que há dentro de si, descobrir as potencialidades que há dentro de si. É por causa disso que, quando perguntou-me se eu era perfeccionista, eu disse que não. Eu não sou perfeccionista. Eu sou a pessoa que vai ao palco, expressa-se e depois descobre se funciona ou não. Mas eu sempre faço questão de experimentar. É por causa disso que boa parte das iniciativas que eu desenvolvi são iniciativas que eu mesmo inventei. Pois. Porque eu sentei e disse que, olha, quero fazer isto, vamos ver o que é que dá. E a gente experimentou. Algumas deram certo e outras deram errado. Faz parte da vida, algumas darem certo, outras darem errado. Gessimusse, vamos continuar a nossa conversa, mas antes, curtíssimo intervalo e voltamos logo de seguida. Não saia desse lado porque tem muito mais no próximo bloco com Gessimusse Cassinda, este jovem da província de Nampula que ganhou o nosso país com a literatura. Até já! E estamos de volta à segunda parte da nossa conversa com Gessimusse Cassinda, natural da província de Nampula. Ele é filósofo, cofundador da Itália, foi jornalista na Rádio de Moçambique, no emissor provincial de Nampula e muito mais. É um jovem realmente multifacetado. Gessimusse, estávamos aqui a conversar, a falar um pouco sobre o seu percurso formal, continuando ainda no percurso formal, mas agora de forma profissional. Inicia na RM, não é? Na Rádio de Moçambique. Sim, também na mesma altura que eu frequentava o Museu Nacional de Etnologia, e havia várias atividades lá, também começo a frequentar a rádio. E eu vou à rádio a convite da Idalce. Pronto, a convite da Idalce Maché, era uma amiga minha, sim, exatamente, certo. Estudava também na 12 de outubro. Então, um dia desses nós estamos lá na escola e a Idalce diz, olha, mas tu acho que poderias ir para a rádio. Eu perguntei para quê? Disse para declamar poesia. Eu, uau, boa ideia. Sim. Então, eu vou para a rádio e declamo um poema, volto de novo no outro dia, declamo um poema e começo a ir para a rádio permanentemente para declamar poesia. E mais tarde eu apresento as minhas crônicas. Quando apresento as minhas crônicas, então eu declamava poesia e lia as minhas crônicas na rádio, e mais tarde entro para a equipa que produzia os programas para crianças, adolescentes e jovens. Então entro para a equipa de produção. Um tempo depois eu passo a apresentar os programas e a produzir. Então, e chegou um tempo em que eu escrevia boa parte dos programas. Começo a escrever os programas, e nessa altura em que eu escrevia boa parte dos programas, tenho um contrato na rádio, numa primeira fase como redator, e mais tarde já um contrato como jornalista, e inicia a minha carreira profissional. E foi em simultâneo, não é? Enquanto estava a seguir a minha carreira profissional na rádio, também acabei concorrendo para a UP, em Nampula, e começo a estudar filosofia porque eu queria estudar alguma coisa que tivesse relação com cultura. Certo. E na altura eu pensei numa primeira opção que era antropologia, mas em Nampula não havia um curso de antropologia. Então, nas conversas com alguns amigos e tal, quando um amigo que havia lido alguma coisa disse, olha, eu acho que como não existe curso de antropologia, podes concorrer para fazer filosofia. É também um curso que tem muita informação sobre cultura. Vais estudar a história do pensamento, a história da humanidade, e há muito de cultural dentro da filosofia. E daí eu começo a estudar filosofia e pronto, fui fazendo isso. Na rádio era jornalista cultural, escrevia basicamente boa parte. Como jornalista, claro que fazia um pouco de tudo, né? Escrevia sobre política, economia, ciência, tecnologia, educação, mas
eu pessoalmente dedicava mais tempo a escrever sobre a cultura e como estivesse a estudar filosofia, então podia planificar melhor as temáticas, ir pegar algumas discussões que aconteciam dentro da própria filosofia e ver como é que os artistas trabalhavam com aquelas temáticas, e foi assim como acabei produzindo vários conteúdos, fazendo vários programas e inclusive até ganhando prémios como jornalista. E como é que acha que a rádio contribuiu para as escolhas, para as suas escolhas profissionais posteriormente? A rádio contribui em tudo. Primeiro, a rádio contribuiu para inspirar-me. Como viu, os mestres a que eu referenciei eu vi pela rádio. Certo. Ou porque produziam programas, eram locutores ou jornalistas da rádio, ou então porque eram artistas da cidade cujo seu trabalho aparecia com alguma frequência na rádio. Então eu posso considerar que quase tudo que eu sou hoje deve-se à rádio. Primeiro como ouvinte e depois a rádio inspirou-me, e mais tarde dentro da rádio, trabalhando como jornalista, também me abriu várias portas, tive que experimentar a fazer várias coisas. Viajei também para toda a província de Nampula, viajei para outros pontos do país para fazer reportagens, para fazer cobertura de eventos, de atividades, cobrir eleições, festivais de cultura, espetáculos de música, concertos. Então, tudo isso acabou ajudando-me a olhar melhor para a vida, não é? A perceber que existem muitas histórias, existe muito potencial dentro do próprio país que pode ser aproveitado, pode ser desenvolvido. E uma outra coisa também que a rádio me deu é que o jornalista, como trabalha com a realidade do país, ele consegue fazer um diagnóstico dos problemas que o país tem. Exatamente. E tudo o que eu faço hoje é praticamente fazer contribuir, não é? Ou dar o meu contributo para a resolução dos problemas do país. E como é que eu consegui entender estes problemas? É porque eu trabalhava como jornalista, o jornalista está permanentemente a diagnosticar a realidade do país. Exato. Então hoje eu conheço boa parte dos problemas que o país tem e tento, dentro destes problemas, dar a minha contribuição naqueles segmentos aos quais eu me sinto capaz e posso fazer. Pois, o jornalista tem este papel fundamental, sem dúvidas, né? Não só de informar, mas também de formar, certo? E acabando dando as suas contribuições, porque ele está no terreno, acaba tendo contacto com a realidade e, sem dúvidas, que dar uma contribuição para que esses problemas sejam minimizados ou sejam melhorados é sempre muito bom, e eu acho que o GCMU está realmente a fazer um trabalho excepcional. E o que é que se seguiu? Como é que surge a ideia, por exemplo, da editora? Certo, quando eu trabalhava na rádio, fazíamos um festival em Mossoril, na ilha de Moçambique, com o meu amigo Alex Macbeth. Produzíamos o festival e o festival chamava-se Festival Fim do Caminho. Fim do Caminho? Exato. Porque uma das primeiras estradas, tipo via de acesso abertas no continente para que os portugueses pudessem entrar, não é, para o interior do próprio país, foi feita na ilha de Moçambique pelos portugueses. No caso, eles estavam na ilha de Moçambique, dentro da ilha, mas queriam penetrar para o continente, então o espaço mais próximo era Mossoril. Exato. E nós considerávamos aquele espaço como o espaço do início do caminho, não é? Exato. Quer dizer, a partir dali os portugueses entraram para o continente e espalharam-se e, em algum momento, legaram-nos boa parte da cultura que nós temos hoje. Então, nós passamos a chamar aquilo de princípio, né, do caminho. Exato. Mas, depois de muito tempo, Mossoril ficou esquecido. Mossoril ficou um distrito esquecido, praticamente que abandonado. Então, a nossa conversa era, ok, o princípio do caminho acabou se tornando no fim do caminho. Então, o Festival Fim do Caminho, a ideia era levar artistas, levar cinema, levar literatura para Mossoril, para o princípio do caminho,
para poder inspirar os jovens de Mossoril a verem o que é que se produzia de cinema, o que é que se produzia de literatura, como forma de usar a cultura como ferramentas para mudança, como forma de usar a cultura também para poder inspirá-los, né, a compreender de que eles podem fazer parte do processo. Mas esse processo de ir a Mossoril, nós considerávamos de ir ao fim do caminho, porque aquilo que antes era o princípio, hoje tornou-se o fim. Claro, isto era por volta de 2013, 2014, quando o festival começou. Senão aqui as pessoas que estão em Mossoril vão dizer: não, nós agora estamos desenvolvidos, estamos em Alcatrão, que vai para Chocas e tudo. Não é? Mas em 2013, 2014, Mossoril era realmente o fim do caminho. E a Itália, fale-nos dela, como é que ela surge? A Itália surge dentro deste processo. Nós fazíamos os festivais, e eu até tenho dito que os festivais culturais, eles são condenados à morte logo que começam, por causa do seu modelo de negócio. O modelo de negócio de um festival é um modelo via patrocínios. Sim. Então, quando os patrocínios esgotam-se, o festival morre. Exatamente. Então, a história dos festivais, um pouco em todo o mundo, tem tido esse tipo de problemas. E um dos debates que havia no setor cultural aliás, o debate continua até hoje, não é? Era como é que se pode rentabilizar estes festivais, como é que estes festivais podem ter a sua própria sustentabilidade. Então, tinha que transformar a ideia de um festival que simplesmente promove cultura, simplesmente inspira jovens, simplesmente traz conteúdos culturais para a população e a comunidade poder aceder, tinha que também estes mesmos festivais tornarem-se numa marca, se transformarem numa empresa. Então exigia um novo tipo de conhecimento, que é um conhecimento que nós não tínhamos. Exato. E quando a gente começa a estudar, para compreender um pouco, surge a ideia de criar uma empresa que, a partir do seu nascimento, já ia nascer como uma empresa, porque o festival não havia nascido como uma empresa. Então tínhamos dificuldades de pegar aquela ideia para transformar numa empresa, porque quando nós pensamos no festival, não pensávamos na contabilidade, na administração, no marketing, não, simplesmente pensávamos no produto cultural em si, no bem que a cultura faz às pessoas. Mas quando iniciamos a editora, nós estudamos um pouco, investigamos, tivemos um tempo de preparação para entender como é que funciona uma editora e como é que funciona o modelo de negócio de uma editora. E como nós já estávamos no mundo dos festivais e no mundo da cultura, o que fizemos foi criar um modelo de negócio que fosse um modelo de negócio também com uma finalidade social. É por causa disso que a Itália Publishing entra no mercado fazendo coisas novas, com um modelo de negócio também totalmente diferente daquilo que é o modelo de negócio de uma editora tradicional, e fazendo as coisas que nós fazemos e que estão a nos conseguir, que têm conseguido nos manter, não é? Até hoje. Mas o nosso trabalho, como eu costumo dizer, ele é essencialmente social, porque nós existimos para as pessoas, nós existimos para resolver problemas das pessoas. Os livros que nós editamos, eles servem para reduzir uma subrepresentação, por exemplo, que os livros africanos, que as narrativas africanas têm no nosso próprio imaginário. Tu tens, por exemplo, histórias do livro, né? Até livros mesmo moçambicanos na escola que falam de neve, mas as crianças nunca viram neve, né? Em Memba, por exemplo, nós nunca vimos neve, porque Memba faz calor, e Quamba faz calor, nunca vimos neve, quase todo Moçambique. Então, nós precisávamos de ter narrativas que têm a ver conosco, narrativas em que os moçambicanos, quando leem, sentem-se como se fizessem parte delas. Exatamente. As histórias dessas pessoas a que eu me referi, as histórias do vizinho, por exemplo, as histórias dos barbeiros, da esquina, não é? Essas histórias precisavam de entrar para o livro. Então, nós entramos para o mercado tentando fazer isso, e obviamente que a parte comercial é para a sustentabilidade da própria ideia, mas o nosso valor é muito mais social. E além de editar e publicar livros, o que é que a Itália faz mais? Em que projetos ela está envolvida? Traduzimos também livros, aliás, fomos até pioneiros em Moçambique na tradução de livros. Começamos a traduzir livros africanos que não existiam em português, que também surgiu da ideia do festival, porque no festival tinha um concurso e nós fazíamos o concurso e não tínhamos
livros que representassem países africanos diferentes. Então começamos a fazer isso, a traduzir. Então traduzimos livros, editamos, distribuímos os livros. Mas para além disso também tem atividades que nós fazemos para promover a própria leitura e para promover a cultura moçambicana no geral. Por exemplo, temos um projeto de desenvolvimento de uma página Imakua no Wikipedia, que é uma forma de assegurar que conteúdos em línguas moçambicanas, línguas africanas estejam no espaço digital e os falantes dessas línguas se sintam empoderados e aprendam ou compreendam que é possível também usar essas línguas como ferramenta de socialização, de trabalho e, por que não, até para poder negociar. É um dos projetos. Temos também projetos que desenvolvemos nas escolas, né, de promoção de leitura, inclusive de recolha de histórias, em comunidades rurais, com alguns parceiros, em que nós vamos para as comunidades e recolhemos as histórias locais e tentamos retrabalhar para publicá-las, e isso depois nos permite, por exemplo, por um lado, trazer para estas escolas conteúdo que tem a ver com as próprias crianças, os próprios alunos, e isso faz com que eles tenham maior apetência para a leitura e por via disso queiram aprender, queiram ler. Então a motivação é um fator fundamental para a aprendizagem, mas por outro lado cria novos autores, porque estes membros da comunidade, estes cidadãos que vivem em vários pontos do país, quando integram os nossos projetos, depois acabam se tornando leitores. Do ano passado para este ano, dezembro e janeiro, introduzimos também um concurso pioneiro, que é um concurso, chama-se Ler nas Férias, que é uma iniciativa que também, como eu costumo dizer, inventei nesta minha ideia de dizer, olha, vamos experimentar. Inventei, então pronto, estava ali a sentar e refletimos, e eu disse, olha, se nós temos muitos concursos literários virados a escritores, no caso aqueles que escrevem, por que não termos concursos virados a leitores? Então a ideia era assim, é uma forma de valorizar aqueles que ouvem, porque o leitor ouve, enquanto que o escritor fala. Para poder falar tem que saber ouvir. Então é por causa disso que um bom leitor, um bom escritor é antes de tudo um bom leitor. Um bom comunicador é acima de tudo também um bom ouvinte. Então, mas parece que a forma como nos comunicamos, o ouvinte, o leitor, acaba não tendo espaço. É por causa disso que todo leitor pensa que pode ser escritor antes de ser leitor. Exato. Então, criamos o concurso que era para valorizar esta componente da leitura e pronto, o concurso correu a primeira edição, foi um sucesso e agora está aí, já é uma coisa já estabelecida, institucionalizada, já temos um plano bem estruturado, com possibilidade de continuar alargando cada vez mais a iniciativa a nível nacional. Então, um pouco em volta destas ideias e iniciativas com as quais temos estado a trabalhar. E é possível viver disso em Moçambique? Em algum momento, GCMUS pensou em desistir e fazer uma outra coisa que não fosse... Bem, essa é uma pergunta pretensiosa. Não. Não? De tudo que eu já fiz, nunca pensei em desistir. Não, mas não me respondeu a primeira pergunta. Sim, escrito. É possível viver disso em Moçambique? Sim, é possível, sim, é possível. Como eu disse, o que não existe, para o nosso caso, nós não temos um mercado literário. Sim. E tenho sempre tentado esclarecer esses pontos todos. Não temos um mercado literário, o número de leitores. Em Moçambique não temos um número de leitores assim considerável. Mas ao mesmo tempo não é só um problema de Moçambique, é um problema do mundo todo. O mundo todo perdeu leitores. Então não é só um problema de Moçambique. Então se o mundo todo perdeu leitores, eu não posso pensar que se eu me mudar daqui, né, de Moçambique, para ir viver num outro espaço, poderei vender mais do que quando estou aqui. Não, eu acho que temos que lutar para conquistar os nossos próprios espaços no mundo todo. É possível, sim, viver de literatura em Moçambique, desde que a literatura seja olhada como profissão. E olhando a literatura como profissão, nós vamos ter um plano de nossas carreiras, em que nós vamos saber que tipo de serviço nós prestamos. Nós escrevemos,
né? E se nós escrevemos, o que é que se pode fazer com a escrita? Pode-se publicar livros, mas os livros não é a única coisa que um escritor faz. Um escritor escreve outras coisas ainda. Eu, por exemplo, como disse, fui para a rádio para declamar poesia e ler as minhas próprias crônicas. E depois tive contrato na rádio para o quê? Escrever programas, escrever reportagens, escrever notícias. E fiz uma carreira toda ela baseada nisso. E depois fui trabalhar para as ONGs. Nas ONGs o que é que eu fazia? Ensinava os jornalistas ou produtores de rádios, né, comunitárias a escrever guiões, a escrever radionovelas, a escrever conteúdos, um pouco disso. E, para além disso, existem outras saídas, né, com as quais pode-se trabalhar, cujo trabalho está essencialmente baseado na escrita, né, o copywriting, a publicidade, tudo isso está em volta da escrita. Então, o importante é que eu saiba definir a minha profissão e, depois de definir a minha profissão, tentar compreender as várias saídas que a minha profissão tem. Exato. E depois trabalhar nelas. E tem uma outra componente, que é a componente dos projetos que são baseados na escrita. Hoje, por exemplo, o mundo todo fala de uma coisa que os artistas sempre fizeram, que é criatividade, não é? Sim, sim. Inclusive, já está, as Nações Unidas já fazem campanhas, atividades em volta da criatividade, é uma coisa que os artistas fizeram. Então, eu acho que o mundo nunca valorizou tanto o trabalho do artista como hoje. Porque o mundo percebeu de que tudo que o artista faz é o que o ser humano no dia a dia precisa de fazer. O ser humano precisa de criar, os artistas criam. O ser humano precisa de inventar, os artistas inventam. Então é possível viver disso. É, perfeito. E a que desafios e oportunidades a Itália está exposta? Desafios são desafios do próprio mercado, conforme referi-me, e temos estado a trabalhar um pouco em volta disso para poder colmatar poucos leitores. Precisamos, quer dizer, sempre que há um desafio há uma oportunidade em volta disso, né? Então, temos poucos leitores. O que é que precisamos de fazer? Criar programas que formem leitores. Então, isto é uma oportunidade para nós podermos trabalhar. Exato. Então, trabalhamos nesses programas. Temos, por exemplo, o desafio de que, por exemplo, tens muitas empresas, né? Agora em Moçambique estão a haver grandes empresas, com os big players, por exemplo, no mundo do petróleo, gás, indústria extrativa, um pouco de tudo isso. E todos eles, por exemplo, têm programas de responsabilidade social que, no fundo, não tem nada de novidade. Os programas de responsabilidade social que quase todas as empresas fazem são os mesmos. É o quê? Construir salas de aula e entregar a uma comunidade. É abrir um furo de água e entregar a uma comunidade. Não estou a dizer que isso não seja fundamental, é sim importante, mas existe outro tipo de programas sociais que as empresas poderiam fazer, programas mais criativos, que investem no intangível e deixam um legado para sempre. Exato. Então, nós, como os que trabalham no setor cultural, temos essa oportunidade de explorar, apresentando a essas empresas as ideias que elas não têm no campo social. Perguntou como quais. O concurso Ler nas Férias, por exemplo, é um investimento social de longo prazo, porque se tu investes na formação de leitores, tu investes na disponibilização de livros, então as pessoas vão ler, vão ter acesso ao livro, vão ter acesso ao conhecimento. Com o conhecimento, elas vivem para sempre. Exatamente. É diferente de abrir um furo de água e nos entregar, enquanto nós não sabemos como manter o furo de água, não sabemos como reparar quando o furo de água estragar-se, mas se nos dá o conhecimento, com o nosso conhecimento, nós podemos abrir vários furos de água. Então, se nós trabalhamos na área do conhecimento, se nós trabalhamos na área de criatividade, então não existe quem esteja em melhor posição para poder apresentar propostas de projetos sociais para os big players que estão aqui na praça, que não sejamos nós. É uma oportunidade. Concordo consigo. Então, é um pouco disso. E quando o Gessimus olha para a quantidade e qualidade de obras que são publicadas, sente que poderíamos fazer melhor? Para já, a literatura moçambicana é das melhores. É. Exato, é. Até no continente africano, por exemplo, inicialmente nós temos apenas aquela ideia de que a literatura moçambicana é a melhor em África em termos de literatura de expressão em língua portuguesa. Exato. Por causa da barreira da língua. Mas quando entramos em contacto com a outra literatura, percebemos que a literatura moçambicana
tem uma palavra a dizer entre as literaturas africanas. Então estamos melhor posicionados, temos grandes obras, todos os dias têm estado a aparecer novos escritores, jovens criativos, há uma exigência enorme também do próprio público de termos qualidade. Então eu aqui, pronto, vou dizer uma coisa que os outros até podem ficar um pouco zangados comigo, né? Qual? Eu diria que a literatura moçambicana não tem problemas, é muito boa, é muito boa, é muito boa. Bom, vindo Sim. de si só podemos acreditar, obviamente, porque José Múcio é um grande escritor, sem dúvidas, e nós já sabemos que esta sua opinião realmente é válida. E ainda bem, né, que a literatura moçambicana está a seguir ou tem ido para um bom caminho, não é? Sim, temos uma boa literatura, por um lado, e por outro também o movimento cultural em volta do livro e da literatura em Moçambique tem estado a crescer. Exato. E eu acho que nós estamos numa boa posição para ser uma excelente potência literária. O que precisamos, obviamente, é de mais investimento do setor privado, investimento do próprio Estado, porque também, infelizmente, não existe investimento do Estado na literatura, assim como na própria leitura, mas se existir investimento do Estado, se existir investimento do setor privado, nós podemos ser uma potência literária. Alguma motivação em particular para o José Múcio, apesar de estar envolvido em várias outras atividades, ter este gosto constante pela literatura? Bem, acabei crescendo e fiquei dentro dele. Agora estou tão envolvido que já nem sei se existem outras opções. Mas, obviamente, tenho tentado fazer outras coisas, né? Para a minha própria até sobrevivência, né? Dou aulas, por exemplo, mas estou tão envolvido que acho que quando eu reparo para todos os lados só vejo literatura, só vejo letra e só vejo histórias. Sabemos que o José Múcio é filósofo. A filosofia é outra parte de si, como dissemos. Como vive a filosofia em Moçambique? Bem, a filosofia em Moçambique cresceu de forma muito rápida, né? Os países, Moçambique foi o primeiro país de língua portuguesa a entrar para o debate da filosofia africana. Exato. E nós entramos para o debate da filosofia africana quando nos países africanos de expressão anglófona e francófona a filosofia já era debatida e já havia autores, já havia livros e tudo isso. Sim. Isso deveu-se a vários fatores. A Universidade de Moçambique é um fenômeno novo. Eu até costumo dizer, a Universidade de Moçambique surgiu nos anos 60, então é um fenômeno novo. Sim. Em relação à universidade nos países de língua inglesa e francesa no continente. A Universidade de Nampula, pior ainda, é um fenômeno, exatamente, é um fenômeno dos anos 90, então já deve imaginar essa distância, né? De 60 em Maputo para 90 em Nampula, então tudo isso pode justificar-se, por exemplo, porque que entramos tarde para estes debates da filosofia, estes debates mais intelectuais, mas tivemos uma vantagem. Sim. É que ao entrarmos tarde para o debate da filosofia africana, tivemos tempo de compreender o que é que se debatia nos outros países. Exato. Quais eram as inconsistências do debate na nossa perspectiva e como é que poderíamos orientar uma filosofia moçambicana. Neste momento nós somos sortudos porque temos um programa de filosofia moçambicana, um programa de filosofia em Moçambique que é para Moçambique e é para moçambicanos, que discute filosoficamente os problemas do país, e a filosofia moçambicana agora está a seguir um novo rumo, está a sair do espaço da academia, universidade, escola, agora está a ir para a rua. Hoje as pessoas debatem filosofia, fazem eventos nos cafés para debater filosofia, exato, nos centros culturais, né? E a filosofia até está a chegar aos chapas, como via Nairobi, por exemplo, né? Em Nairobi tu vês no chapa as frases de filósofos quenianos no chapa. Pois. Então nós aqui em Moçambique também já estamos a ir para aí. Por exemplo, vi um mural pintado num desses bares, né, num bairro aqui de Maputo, com uma imagem de Severino Ngüenya, com o título do livro do Severino Ngüenya, Das Independências às Liberdades. Pois.
Então isso mostra que a filosofia está... Não aqueles chapas que vem, quem sabe, sabe, né? Não, exato. Mas agora, mesmo chapa que vem escrito quem sabe, sabe, no fundo... É uma filosofia. Sim, exatamente. Temos ali uma oportunidade para poder filosofar em volta dessa frase. Exato. Então a filosofia moçambicana... A filosofia em Moçambique. E a filosofia moçambicana está muito desenvolvida. Acho que anualmente, em Moçambique, são lançados pelo menos 5 livros de filósofos moçambicanos. Este ano, por exemplo, saiu o livro do Celestino Mussomar, saiu o livro do professor Castiano, saiu o livro de Severino Nguenha. Então, só este ano, quer dizer, saíram 3 livros de filosofia e ainda vão sair mais. Tem, acho que o livro do Muzenguerera também sai este ano. Então, se nós conseguimos no ano tirar 4, 5 livros de filosofia e bons livros, quer dizer que a filosofia moçambicana está muito bem, porque também a filosofia não foi feita para a produção em massa. Não, 5 livros de filosofia no ano está muito bem. E a língua, a música e a língua em Makua, como é que elas são parte de si? Para mim, elas são fundamentais ainda mais porque praticamente uma boa parte, posso assim dizer, uns 30% da filosofia que eu pratico, ela é extraída do imaginário Makua. E o imaginário Makua é expresso através das obras de arte, sendo a música a arte mais popular no universo da cultura Makua, e através da língua, não é? As expressões que são usadas na rua, a forma principalmente como o pessoal de Nacala cria, né? O pessoal de Nacala cria e inova. Então tudo isso influencia a minha forma de fazer filosofia e também a minha forma de ver o próprio mundo. E a forma como eu trabalho tem sido esta de um intelectual engajado, que é fazer uma filosofia que diagnostica problemas por um lado e por outro tentar resolvê-los. Sem dúvidas. O Jessimus também é autor, não é? Que obras publicou? Fale-nos um pouco. Eu até diria que eu sou menos autor. É menos autor? Sim, digo menos autor porque eu entrei para este mundo escrevendo, mas depois passei a me dedicar mais a produzir. Exato. Que mesmo quando escrevo, sempre penso nos outros, não é? Por exemplo, tenho 2 antologias coordenadas. A primeira juntou 14 escritores, né? O Hambúrguer que Matou Jorge, que foi a primeira, que eu fiz com o Alex. E a segunda, que é Nampula, uma antologia de histórias de uma cidade vibrante, que reúne 12 escritores. Eu mesmo escrevi, tem lá também uma história minha. E pronto, essa antologia é resultado de uma oficina com escritores de Nampula para poder potenciá-los para explorar a cidade. E tem vários textos, no caso dispersos, publico muito em antologias, contos e crônicas para ler em casa. Em Nampula, por exemplo, Moçambique, uma antologia de Justino Cardoso. Publiquei também em Nampula com o Rui Katoma, também um dos nossos mestres lá. Publiquei na Namíbia com a Duke Literary Magazine, um texto que fiz em homenagem a Mahmoud Amorani. Então eu diria que sou menos autor porque privilegio mais trabalhos coletivos. Tenho os meus próprios trabalhos individuais, mas esses ainda não comecei a tirar. Tenho estado mais ocupado em construir um conjunto. Exato. Porque se nós construirmos esse conjunto, teremos criado condições no mercado para começarmos individualmente a falar. Então agora eu sou mais um porta-voz de grupo do que necessariamente um porta-voz de mim próprio. Jessimus, a nossa conversa está mesmo interessante, mas antes nós vamos a um curtíssimo intervalo, não saia desse lado porque tem muito mais no próximo bloco com Jessimus Cassinda. Até já! E estamos de volta à última parte da conversa com Jessimus Cassinda, este filósofo da província de Nampula, este moçambicano que também trabalhou na Rádio Moçambique e hoje estamos aqui na sua editora Etali. Jessimus, estávamos a falar sobre o seu percurso de formação, falamos também do seu percurso profissional que realmente é inspirador, é verdade, mas agora vamos a uma área um pouco mais, digamos, mais sensível, mais bonita também de ser. É pai? Sim. É pai. Que valores tenta transmitir aos seus filhos?
Eu já fui assumindo filhos, né? Assumir como moçambicano tem que ter filhos, obviamente, muitos Ok. filhos. Então, Tá certo. Não, na verdade a mensagem chegou. Agora tenho um filho, mas quero ter vários, obviamente, né? Peço Como desculpa, um bom já, africano. inconveniência. Não, fica à vontade. Aliás, até está muito bom assim como um bom africano. Tenho que ter muitos. É menino ou rapaz? É rapaz. É rapaz? Muito Sim. bem. Qual Eu falou que tenta transmitir ao seu filho? Eu sempre gostei de exercer a minha própria liberdade. Exato. Por causa disso, se existe algum valor que eu poderia transmitir ao meu filho, é que ele exerça a sua própria liberdade, Pois. para que tenha as suas próprias escolhas. Exato. Agora, obviamente, sendo meu filho, há coisas que inevitavelmente eu tento influenciar, não é? Sim, Mas sim. não crio um sistema rígido de educação, de planificação, como se eu quisesse programar o meu filho, né? Como se de uma máquina se tratasse. Não, ele tem que ser um sujeito, tem que fazer suas próprias escolhas, tal como eu fiz, tem que desenhar o seu próprio caminho, tal como eu desenhei. Então a única coisa que eu faço é mostrar-lhe o mundo como é, ensinar-lhe a necessidade de aprender determinadas coisas, educação, principalmente, escola, desporto, coisas dessa natureza, mas, do ponto de vista de guiar, eu neste momento tenho sido um pai que mais prefere ouvir quais são as suas vontades do que necessariamente indicar a direção. E quando diz que prefere mostrar mais ao seu filho como o mundo é, como é que o mundo é nos seus olhos? O mundo é diferente, o mundo é diverso, o mundo é feito de opiniões diferentes, o mundo é feito de sentimentos diferentes, o mundo é feito de histórias diferentes. E o mundo é feito também de discordâncias. Então, a ideia é compreender que nem sempre as nossas opiniões vão ser valorizadas, Pois. nem sempre aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós queremos vai acontecer. Exato. Então, é preciso compreender de que o mundo é assim. Há uma frase de Albert Camus, que é um escritor que eu admiro bastante, filósofo também francês, né? Eu sou muito influenciado pela escola francesa, Pois. que diz que aprendi no futebol que a bola nunca vem da direção onde a gente está à espera. Exato. Então é preciso virar sempre no sentido de encontrar a bola, porque se eu ficar parado numa única posição, com a minha perna programada para marcar o golo, a bola não vai chegar ao meu pé. Então eu tenho que virar permanentemente para ver se não consigo acertar alguma direção que me permite bater a bola. Isso significa necessariamente perder várias bolas, mas poder acertar uma ou duas, se marcar o golo e aquele golo der a vitória, melhor ainda. E sente que seu filho tem compreendido essas mensagens? Bem, é difícil fazer um levantamento agora. É difícil fazer um levantamento porque também estaria a pressionar a ele e a mim mesmo, não é? Pronto, é aquela coisa de que não, eu quero que o meu filho faça isto, eu quero que o meu filho seja isto. Exato. Não, a ideia é viver normalmente. A vida é simplesmente aproveitar cada minuto e não nos pressionarmos. Então, apesar de eu ser uma pessoa que tem feito muita coisa e conseguiu fazer alguma coisa hoje, por exemplo, que me dá direito a estar num programa destes de inspiração, eu não gostaria de colocar os telespectadores com a ideia de que tudo o que eles querem podem fazer e é na hora. Não. Exato. Vamos aproveitar cada vitória e vamos celebrar cada vitória. Cada derrota também, né? Porque faz parte do nosso crescimento. Exatamente, faz parte do nosso crescimento. Então é um pouco disso que eu gostaria de transmitir ao meu filho e aos outros que estão a vir vários. Sem dúvidas. E é uma mensagem muito bonita a ser transmitida. Gessimus, qual é o seu maior sonho de vida? Meu maior sonho de vida? Uau! Eu costumo dizer que o meu maior sonho, na verdade, era falar na rádio, né? Então, como falei na rádio, realizei o meu sonho. Mas existe mais algum que o Gessimus ainda queira alcançar? Agora são mais projetos de vida. Eu gostaria de poder contribuir mais, principalmente na educação, formando novas gerações de africanos, novas gerações de pessoas que vão fazer diferença no próprio continente. E a minha filosofia é mudar a África a partir de dentro da África.
boa parte das teorias que hoje existem, por exemplo, do afrofuturismo e várias teorias africanas, elas têm mais eco na diáspora, mas têm menos impacto no próprio continente. Exatamente. É por causa disso que eu fico feliz e, em algum momento, sinto que esse sonho está a ser realizado quando vejo que os livros que eu edito são lidos em Nangade, são lidos em Macuminha, são lidos em Chibuto, são lidos um pouco pelo país. E a minha preocupação é essa, é que os livros que nós editamos sejam lidos dentro do próprio continente, porque o escritor africano tem que ter como seu primeiro público, como sua primeira audiência, os próprios africanos. Concordo. Então esse é o meu sonho e é por causa disso que enquanto a maioria dos escritores trabalham para fora, tentam mais ir para fora, para as feiras da Europa e tudo, eu trabalho mais para dentro, tento bem, né? pegar o carro para conduzir lá para o interior do país, fazer feiras nos distritos, nos municípios, porque nós queremos fazer a revolução a partir de dentro. Então meu sonho é que a nossa geração consiga fazer a revolução a partir de dentro e eu pessoalmente consiga contribuir para essa revolução através do conhecimento e da educação. E por falar em revolução, através dessa contribuição toda que o GCMUS tem feito na área da literatura, qual é o seu maior sonho para Moçambique? O meu maior sonho para Moçambique, eu acho que é sonho de qualquer moçambicano, né? E qual é ter um país melhor. Todos nós gostaríamos de ter um país melhor. Um país melhor. Ter um país melhor para si significa? Essa é uma pergunta difícil. Sim, é uma pergunta difícil. Por exemplo, desconstruir, então. Ok, deixa ver se consigo explicar. Sim. Ter um país melhor, por exemplo, seria um país onde tu não tens 1 milhão de deslocados, como temos em Cabo Delgado. Porque nós não podemos ficar satisfeitos, não podemos pensar que temos um país ideal, enquanto cerca de 1 milhão de pessoas estão deslocadas a fugir guerra de um lado para o outro. Então esse é um exemplo concreto de que nós sonhamos ter um país melhor. Né? Ter um país melhor é ter um país onde as crianças têm livros, né? Porque não faz sentido que um trimestre inteiro os livros não tenham chegado às escolas. Então todos nós gostaríamos de ter um país melhor em que as crianças têm o livro que chega à escola, não como está a acontecer agora, em que os livros não chegam, mas por outro lado que elas tenham acesso também a outros livros. Ter um país melhor significa ter acesso ao conhecimento. Ter um país melhor significa ter acesso à tecnologia. Certo. Ter um país melhor significa ter oportunidades de trabalho. Ter um país melhor significa uma urbanização, por exemplo, em que todos nós possamos sorrir e não aquilo que acontece sempre, por exemplo, na cidade de Nampula, sempre que chove, partem-se casas. Aqui na cidade de Maputo, por exemplo, sempre que chove, os bairros ficam inundados. Então, quando eu falo de um país melhor, falo um pouco disso. Agora, como fazer, provavelmente eu não sei como fazer isso, mas como ser humano que tem direito a sonhar, então sonho. Isso. É o seu sonho para Moçambique? Exatamente. Eu acredito que nós vamos chegar lá um dia e realizar. Os sonhos estão para ser realizados, não é? Sim. O que lhe inspira? É a criatividade que os moçambicanos têm. Se existe uma coisa que eu sempre notei e tento ver se consigo aproveitar, é que os moçambicanos são, por natureza, criativos. Só basta subir no Chapa, né? O Chapa faz uma rota, geralmente escutas figuras de estilo. Assim, do nada, né? O cobrador, quando fala, ele tira logo figuras de estilo. Então você, como escritor, não precisa mais nada. É só subir o Chapa com um bloco de notas, porque o moçambicano já é naturalmente criativo. Mesmo a forma como nós vivemos, com o tipo de condições que nós temos, nós conseguimos sobreviver e estamos a chegar até aqui é porque fomos criativos. Então essa criatividade dos moçambicanos que me inspira. Quem lhe inspira? Os moçambicanos no geral. No geral? Sim, não sim. Existe uma figura específica que o GCMUS se olha e se inspire? Não, continuam a ser aquelas figuras que eu referenciei. Desde a infância. Exato, mas hoje, obviamente, que vão surgindo várias outras figuras e aprecio cada uma delas, tento tirar um pouco o que há de bom e do melhor com cada uma delas, não é? E tento fazer de tudo para poder aprender deles. Hoje, por exemplo, tenho assim de forma
quase que religiosa, seguindo um pouco. Continuo a seguir o Carlitos Namakoto, mas também sigo o Justino Cardoso, que é um artista gráfico de extrema referência, aliás, que é para mim uma referência importante e me inspira. Então, se pedissem para dizer, olha, 2 artistas moçambicanos, agora eu diria Carlitos Namakoto e Justino Cardoso. Perfeito. Jessemus Cassinda, não imagina o prazer que tivemos de poder conversar consigo, saber um pouco sobre o seu percurso, tanto formal como profissional. Esta sua paixão pela literatura realmente deixou-nos bastante encantados. Mas antes, eu gostava que o Jessemus deixasse ficar cá uma mensagem para aqueles jovens, aquelas crianças e jovens que olham para si, acompanharam a sua história, acompanham também o seu percurso e se inspiram. Qual é a mensagem que deixaria para aquela criança, aquele jovem, aquele moçambicano ou aquele africano que olha para o Jessemus e tem como exemplo? Por favor. Certo, vou dar a mensagem em forma de história. É assim, nós quando éramos mais novos, né, vivíamos no Matador e alguém nos perguntava onde é que tu vives? Nós dizíamos que vivemos na Rua das Flores. O que acontecia? Nós não gostaríamos ou não gostávamos de estar na pobreza. Então inventávamos que vivíamos na Rua das Flores porque gostaríamos de viver naquele mundo todo. Hoje já é diferente. Eu já não quero viver na Rua das Flores, mas eu quero que o Matador tenha flores. Então eu gostaria que cada um de vocês tentasse trazer as flores para si próprio e não querer abandonar-se à procura de um espaço onde tenha flores. Jessemus, muito obrigada por ter nos concedido esta entrevista no programa Inspirações. Ficamos bastante lisonjeados em acompanhar a sua história de vida, que realmente é inspiradora. Sucessos e que a Itália continue a crescer e a lançar e a publicar mais livros pelo Moçambique e além fronteiras, sem dúvidas. Sucessos em todos os projetos em que estiver envolvido e muito obrigada mais uma vez por nos ter concedido esta entrevista. Muito obrigado. Obrigada a nós. E assim foi a nossa conversa com Jessemus Cassinda, este jovem da província de Nampula, moçambicano, trabalhou na Rádio Moçambique, ele é filósofo e também é cofundador da Itali, a editora Itali. Nós paramos por aqui, esperamos que tenha gostado de acompanhar a história do Jessemus. Nós voltamos na próxima semana com mais inspirações. Até lá, continue a acompanhar as nossas páginas Facebook, Instagram e YouTube. Muito obrigada pela sua audiência e obrigada por acompanhar o programa Inspirações. Muito obrigada. Katuna